e estávamos vivos. Os atentados, os acidentes, as guerras e as epidemias não nos concerniam. Podíamos ver filmes que banalizavam o ato de morrer, outros que o transformavam em um ato de amor, mas nós estávamos fora da zona que continha um significado próprio de perder a vida. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Aprender a Falar com as Plantas, da Marta Orriols, com tradução para o português da Beatriz Regina Barbosa e do Merichel Hernando Marçal. Eu queria começar esse vídeo agradecendo a editora Dublinense por ter me dado de presente esse exemplar para que eu pudesse trazer aqui pro canal. Foi uma leitura que eu fiquei muito curiosa para fazer desde que o livro chegou aqui. Eu acredito que foi no comecinho do ano e eu quis ler em março, né? Eu acabei lendo em conjunto com uma amiga, a Lara, que ela já tinha o exemplar que foi enviado pela Tag Experiências Literárias, né? Antes de sair pro público comum, ele veio pros assinantes da Tag, e aí a gente fez essa leitura juntas e foi bastante interessante. Ler junto é sempre um prato cheio, né? Pra trocas de percepções, e esse é um livro que certamente rende bastantes percepções, principalmente pra mulheres, porque ele é um livro que é narrado por uma mulher e que ele fala tanto sobre luto quanto sobre vida, né? Aqui eu acho que ela coloca o quanto o luto é sempre um convite inesperado e dolorido ao renascimento, e é isso que a gente vai acompanhar aqui por meio das vivências da Paula, que vai viver um luto duplicado aqui, né? Porque o que acontece na vida dela? Ela, um belo dia, tá em casa, aí o companheiro dela de anos, o Mauro, chega e avisa que ele tá traindo ela e que ele vai largá-la pra ficar com essa outra mulher com quem ele já tem um relacionamento. Ela recebe esse baque, não tem tempo nem de se recuperar dele, ele sai do apartamento e é atropelado nesse mesmo dia, nessa mesma hora. E ela então logo recebe a ligação de um amigo dele pra comunicar sobre a morte. No momento ela fica até confusa, pensando que ele tá ligando, né, que talvez seja pra falar sobre a questão dele estar indo embora, e na verdade ele liga pra avisar que ele morreu. E ela então recebe essa bordoada da vida de uma vez só. Então você recebe a notícia de que o seu marido vai te deixar, e logo depois recebe a notícia de sua morte, e ela precisa processar todo esse luto junto de uma vez e descobrir quem ela vai ser no meio disso tudo. E, enfim, hoje a gente vai conversar sobre esse livro. Bom, eu já fiz aí uma grande introdução, né, mas esse é basicamente o plot do livro, e o que a gente vai ter aqui é uma longa jornada de autodescobrimento, de autoconhecimento e, por que não, de renascimento. É um livro extremamente delicado, cheio de metáforas. A gente vai conhecendo a Paula aos poucos a partir do que ela conta. Vocês já viram ali, né, que eu li no começo do vídeo o primeiro parágrafo, que eu acho belíssimo. Ela já começa então colocando pra gente sobre o que é morrer, o que é estar vivo e se confrontar com a morte o tempo todo, e como, mesmo que a gente saiba que ela é a única certeza, ela sempre pega a gente de surpresa, sendo a morte não metafórica, né, que seria o fato de morrer, mas também todas as outras pequenas mortes que acontecem ao longo da nossa vida e que não necessariamente significam caixão e vela preta, né? Eu sempre lembro, toda vez que eu entro em contato com luto na literatura, me vem imediatamente um trecho da Inês Pedrosa, de um livro que eu não li, mas cujo trecho me marcou profundamente, que é: morri muitas vezes antes de morrer, morria sempre que o amor parava, e o amor estava sempre a parar dentro de mim. Esse livro me confrontou várias vezes com o pensamento dessa frase, porque qual desses lutos que ela vivencia é maior? E como que é vivenciar esses dois lutos juntos? A cabeça dela fica uma confusão. Por quê? Porque todos os amigos, todas as pessoas que estão em volta, em especial o pai dela, que era um grande fã desse marido, tá vivendo uma outra realidade. Na cabeça deles é a realidade da mulher apaixonada que acabou de perder o marido. Só que só ela sabe do outro ponto. Ela e esse melhor amigo que deu a notícia, né? Do ponto que ele tinha acabado de largá-la. Então ela tá vivendo um luto conjunto que ela nem sabe como contar pras pessoas, e ela nem sabe se vale a pena contar. Ela fica pensando se ela vai fazer o papel da esposa, da recém-viúva enlutada, como se essa fosse a única realidade, ou se aos poucos ela vai abrindo esse outro jogo e quebrando a expectativa das pessoas, né? Você conta pras pessoas que o seu marido te largou minutos antes de morrer, ou você aceita esse outro papel em que elas muito naturalmente estão te colocando, né? Outras metáforas muito fortes que a gente tem aqui no livro estão relacionadas ao próprio título do livro, né, que é Aprender a Falar com as Plantas. Então esse companheiro que ela tinha, o Mauro, ele entrou numa vibe de ter muitas plantas em casa, ele virou o pai de planta, e ele tinha então
enchido o apartamento de plantas com as quais a Paula não conseguia lidar direito, e quando ele morre ele deixa de herança, né, que maravilha, esse quintal cheio de plantas com as quais a Paula não sabe lidar. E essa questão dela ter que aprender a falar com as plantas, na verdade, é uma grande metáfora para todo esse novo mundo no qual ela tem que aprender a viver, né? Então eu imaginei que a gente ia ter mais sobre essa questão dela lidando com as plantas ao longo da história, mas não, isso é só um detalhe bem básico, assim, que eu acho que foi parar no título por representar essa metáfora de aprender algo totalmente novo, de aprender a levar uma vida nova. Uma outra metáfora muito impactante que a gente tem aqui é o fato de que a Paula é neonatologista, então ela lida todos os dias no trabalho com o começo da vida. E ela tá, então, vivendo essa situação de morte, lidando com o começo da vida. E assim, ela é neonatologista, então ela trabalha muito frequentemente em UTIs com recém-nascidos. Então ela vive um confronto muito constante do início da vida com a morte, porque muitos dos bebês não sobrevivem, né? Eles são prematuros ou eles nascem com alguns problemas. E ela acaba se preenchendo de tal forma com o trabalho e com o carinho que ela sente por esses bebês, que ela começa a passar um pouco dos limites, os colegas começam a ficar um pouco preocupados, ela começa a lutar mais do que nunca para que esses bebês sobrevivam e começa a se apaixonar de uma maneira não muito saudável por eles. E ainda tem uma outra questão aqui que me fez lembrar muito de outra leitura recente que eu fiz, que foi A Pediatra, porque ela é uma médica bastante pragmática, né? E ela então entra em contato com um microfisioterapeuta que tá querendo fazer um estudo ali naquele hospital, que foi aprovado, em que ele vai fazer massagens de acordo com as bases da microfisioterapia, para mostrar o quanto esses recém-nascidos precisam de toques e massagens para terem melhores resultados, né? E a Paula, muito pragmática, ela não acredita nisso, ela não quer nem saber disso, ela fica mega de má vontade com o médico. Isso me lembrou demais de A Pediatra, né? Quem leu vai entender do que eu tô falando, mas a gente tem a protagonista, que é a Cecília, que é uma médica bastante pragmática também, e ela então começa a ter uma crise existencial ali no hospital quando ela se depara com o Jaime, que é um pediatra novo nessas vibes yoga e contato corpo a corpo, que ela detesta, né? Então essas passagens aqui da Paula com o microfisioterapeuta me remeteram àquela leitura, mas uma história não tem nada a ver com a outra, né? E além disso, né, eu achei muito interessante ler esse livro porque ele me remeteu a várias outras coisas. Ele me lembrou muito também do Dia de Abandono, da Helena Ferrante. É claro que no Dia de Abandono também é uma outra pegada. A gente tem um marido que sai de casa e deixa uma mulher com 2 filhos e vai viver sua aventura com uma mulher mais jovem, mas ele não morre, né? Aqui no caso ela vive esses lutos conjugados, mas a gente tem um pouco nos pensamentos da Paula essa sensação do que as pessoas vão pensar se você contar que ele te largou logo antes. Você vai ser, além de viúva, uma mulher abandonada, e como que vão passar a te ver? Isso faz toda a diferença, né, na percepção das pessoas. Então não teve como não me lembrar esse texto da Ferrante, assim como Os Enamoramentos, do Javier Marias, que foi uma leitura que eu fiz no ano passado e que me arremeteu profundamente, assim, em que também a gente tem uma história de luto. A gente tem uma esposa que perdeu o marido numa situação de violência cotidiana também. Aqui, né, no caso ele foi atropelado. Na história dos Enamoramentos eu não me lembro direito como ele morreu, mas eu sei que ele tava no meio do trânsito também. Eu acho que foi um tiro, mas ele tava no meio do trânsito. Então, enfim, são essas mortes que te pegam extremamente desprevenidos, né? Por mais que você saiba que a morte tá sempre à espreita, esse tipo de morte tem um impacto todo próprio dela, né? Que é aquela morte de uma pessoa que tá ali vendendo saúde e que de repente, por uma intempérie do destino, acaba, né, morrendo, e você tem que lidar, além de lidar com a morte, tem que lidar com esse susto e, enfim, e ressignificar toda a sua vida de uma hora pra outra. Acho que eu já falei demais, mas assim, o que eu tenho pra dizer é que é um livro muito bonito, muito bem escrito. A Marta é uma escritora catalã. Eu acho que eu nunca tinha lido um livro de uma escritora catalã. Inclusive, né, a gente tem aqui 2 tradutores. Eu acredito que tenha sido um trabalho de tradução bastante cuidadoso, até porque, né, o catalão e o espanhol são 2 línguas semelhantes, mas que não deixam de ser diferentes, e é preciso até politicamente, né, dar uma devida atenção a isso. Enfim, tem outro detalhe que eu não podia deixar de comentar sobre esse livro, que é a orelha dele, que foi escrita pela Bárbara, do B de Barbárie, uma amiga querida. Ela trabalha, né, com a Dublinense, e ela escreveu essa orelha que, enfim, é um texto que vale a pena conferir, um texto muito bonito. Pra quem não tem essa edição, porventura leu pela edição da Tag ou queira conferir, eu vou
colocar aqui embaixo o link do canal da Bárbara, porque ela começa o vídeo dela lendo toda essa orelha e eu acho que vale a pena. Então é isso, gente. Quero agradecer mais uma vez a Dublinense pela confiança no meu trabalho. Eu gostei muito de receber esse livro e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!